Oi, meu nome é Cláudia, tenho 40 anos, já tenho 40 agora, né? Sou casada com o Everton. Eu tô fazendo uma série de vídeos contando um pouquinho sobre o nosso casamento, sobre as dificuldades que nós tivemos. Já são 24 anos, e muita coisa tem mudado na nossa vida. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho só, né, desse tempo de, de convivência e de tudo que a gente tem aprendido. Como eu falei nos vídeos anteriores, eu tô gravando sem ficar editando os vídeos, então se vocês escutarem uns barulhos aí estranhos, é o barulho aqui ao redor da minha casa, são os passarinhos, talvez os cachorros. Então, mas a ideia é fazer vídeos simples e mais para compartilhar mesmo daquilo que eu gostaria de falar. Assim também como eu falei nos vídeos anteriores, que eu gostaria de ouvir vocês. Se o que eu tenho falado aqui tem ajudado vocês, se vocês têm vivido coisas parecidas, eu quero aprender também com vocês, né? Eu sei que não é só porque eu tô 24 anos casada que eu sei de tudo, não é essa a intenção. Eu tenho muito para aprender ainda. Nós temos, como casal, como pessoa e como casal, como família, temos ainda muito para aprender e eu gostaria também de estar aprendendo com vocês. Então, se vocês pudessem estar compartilhando nos comentários aí comigo as vivências de vocês, algo parecido que vocês estão passando, por favor, compartilhem comigo. E se vocês quiserem estar enviando também para alguém que vocês sabem que possa estar ajudando, né, esse conteúdo que eu tô falando, que eu acredito que tem muita gente que passa muita dificuldade no casamento. Esse daqui é só o começo de tudo, né? O que eu tô falando hoje para vocês nos vídeos de hoje são coisas que aconteceram há 7 anos atrás. Então tem muita história para contar, tem muita coisa. Mas o meu foco nesses primeiros vídeos é a restauração do nosso casamento, tá? E eu acredito que tem muitos casamentos que precisam de restauração. Então, é essa palavra de esperança que eu quero trazer nesses vídeos, tá bom? Eu tava falando para vocês nos vídeos anteriores, né? Quem não assistiu ainda os vídeos anteriores, dá uma olhadinha que é o comecinho da nossa história, aonde eu tô falando sobre a nossa separação, né? E nesse tempo que eu fiquei separada do Everton, que o Everton saiu de casa, foi morar com uma outra pessoa, eu estava, eu não estava feliz, mas eu estava leve, né? Aí muitas pessoas me perguntaram como eu suportei, como eu aguentei tudo isso. Eu também não sei responder. Hoje eu sei, hoje eu tenho a resposta disso, né? Que eu acredito hoje que foi porque Deus quis, né? Hoje eu acredito que Deus nos guardou, guardou a mim, guardou meu esposo, mas na época eu não sei como eu suportei tudo que eu suportei, né? Então na minha cabeça tinha uma balança muito grande, assim. Quando eu paro para pensar, eu lembro disso, assim. Por que que eu fiquei tanto tempo ajudando ele na verdureira ainda, né? Mesmo com toda aquela situação. Então aquela balança, ela era muito importante para todas as decisões que eu tomava. Porque a balança na minha cabeça, ela sempre funcionou da seguinte forma. Eu vivia, já eram 16, 17 anos até então com o Everton. Então algumas pequenas coisas que aconteciam no nosso relacionamento, na minha opinião, não eram motivo para eu simplesmente abandonar o casamento, né?
Só que eu não sabia como fazer aquilo ser diferente. Então eu agia com aquilo que eu tinha, que era o meu comprometimento, que era o meu esforço físico para fazer tudo aquilo que eu achava que era correto, né? Que no caso era ajudar ele naquilo que ele acreditava, que era o sonho dele, a verdureira, enfim. Era o trabalho, era aquilo que eu conhecia como correto. E foi o que eu fiz. E outra coisa que me fez, assim, permanecer na verdureira foi algo que eu me comprometi a fazer, porque ele sempre quis começar a verdureira e juntos, né? E quando eu realmente falei, vamos, eu te ajudo, foi aí que ele abriu a verdureira e deu certo, deu muito certo. Então eu não poderia, por causa disso tudo que aconteceu, por pior que fosse para mim enfrentar aquilo, passar por aquilo, eu não podia simplesmente dizer para ele eu não vou mais agora. Porque eu sei que não era fácil aquilo, aquela vida. Eu sei que não era fácil para ele estar onde ele estava fazendo o que ele estava fazendo. Apesar de parecer, é lógico que ele estava gostando daquilo, mas eu via que era uma confusão bem grande também na cabeça dele. Porque nós sabemos, eu e ele, nós sabemos quantas vezes a gente foi e voltou, separou e voltou dentro da nossa casa sem ninguém saber. Então eu não podia simplesmente dizer para ele, te vira com a verdureira agora que eu não vou mais. Era um compromisso, no meu ver, era um compromisso que eu tinha assumido com. Além dele ser o meu esposo, era um compromisso, era uma responsabilidade que eu tinha assumido com ele, que era o meu amigo, que era. Enfim, era uma pessoa. E eu sempre tive muito forte dentro de mim de não fazer para os outros o que eu não queria que fizessem para mim. Então, eu acho que essa foi a base para eu simplesmente não largar tudo e deixar ele se largar, se ferrar ou se, né, lascar sozinho nisso tudo. E eu fui aguentando. Então, enfim, ele saiu de casa e eu me vi sozinha, como a gente começou muito cedo, eu tinha 16 anos, eu quis aproveitar aquela fase de estar sozinha, solteira, que eu não aproveitei na minha adolescência. Quem já não passou por essa fase? Quem já não pensou nisso, né? Eu acredito que muita gente começou a namorar cedo, teve filho cedo, casou cedo. Uma hora no casamento passou isso na tua cabeça. Duvido que não, né? E outra coisa que eu queria compartilhar, assim, que é bem difícil de falar, mas eu acredito que acontece em muitos casamentos, né? Teve um vídeo anterior que eu falei que o nosso relacionamento chegou num estado de que, de repente, estava muito claro que um de nós dois ia falhar, né? Só um pouquinho. Tava muito claro que, de repente, um de nós dois ia falhar. E eu falei isso num vídeo anterior. E por que que eu falo isso, né? Porque eu também tinha desejos. Eu tinha ideias no meu. Vinha muitos pensamentos, vinham muitas ideias que hoje eu entendo que não eram corretas, né? Por exemplo, eu vou usar um exemplo que eu acredito que é bem comum nos relacionamentos, que na época eu não concordava muito, mas eu não conseguia me posicionar em relação a isso. Mas eu vou falar porque eu acredito que não é só comigo que aconteceu e vai continuar acontecendo, infelizmente, em muitos casamentos. Mas hoje eu acredito que a gente precisa se posicionar. Então, a gente acabava assistindo muitos filmes, inclusive material pornográfico, né? E eu não sei qual é o pensamento de vocês em relação a isso, mas hoje, como proteção da minha casa e da minha família,
eu acredito que isso não é necessário para um casamento santo em Deus, que era o que eu buscava. Eu cheguei a ler o livro Casamento Blindado que eu falei para vocês, né? Então, num casamento blindado não precisa ter esse tipo de atrativo, né? E o que eu acredito que esses vídeos me fizeram a pensar? Eu pensei muitas vezes, principalmente, não vou dizer que eu não tive pensamentos anteriores, mas principalmente durante essa fase bem crítica do nosso casamento em que a gente separava e voltava, eu pensei muitas vezes em sugerir para o meu esposo alguém a mais no nosso relacionamento. É exatamente o que vocês estão pensando, um relacionamento a três. Por quê? Como alternativa para melhorar, enfim, é muita coisa que vem na nossa cabeça nessa hora. Eu acredito realmente, eu só tô falando isso porque eu acredito que eu não sou a única. Hoje eu me envergonho disso, mas eu já estou arrependida, eu sei que eu já sou perdoada por tudo isso que eu pensei, né? Por tudo isso que eu tive vontade de fazer. E graças a Deus eu não cedi a nenhum desses pensamentos, porque o que me mantia, de certa forma, era o pensamento de que se eu desse esse passo, né? Se eu abrisse essa porta, seria realmente um caminho sem volta, né? E graças a Deus, Deus me guardou, Deus nos guardou em relação a isso. E isso a gente não exercitou isso no nosso relacionamento, né? Hoje eu posso dizer que para a glória de Deus, porque na época eu não sabia, eu simplesmente tinha vontade e para melhorar a situação. Sabe quando você quer resolver e você não sabe como que você atira para todos os lados possíveis? Tá mais ou menos por aí. E aí, nessa fase de solteira, eu não corri atrás de ninguém, assim. Eu não me relacionei também com ninguém, apesar de ter muita oferta nessa época. Eu acabei saindo para algumas festas também, mas era muito estranho. Confesso para vocês que, apesar de eu estar curtindo, né, de certa forma, a fase de solteira, era muito estranho porque desde que eu comecei a sair de casa, eu saí com o Everton. Então, de repente, você ir para festas, ir para algum lugar sem ele, era muito estranho, muito estranho. Mas eu fui. Eu não tinha muitas amigas, porque todos os meus amigos sempre foram os mesmos amigos do Everton. Então, eu acabei procurando algumas pessoas para conversa pelo Facebook, pelo Messenger, mas também era muito estranho, porque eu sempre fui, como eu já falei para vocês também, eu sempre fui muito quieta, então eu não era de conversar muito. E de repente as pessoas saberem que eu estava puxando conversa, e o pior, eu puxava conversa com homens, amigos do meu esposo. Porque eu não tinha muito essa intimidade com outras mulheres, eu não tinha essa liberdade, essa facilidade de falar com elas. Então, foi muito estranho. Mas outra coisa que eu queria contar para vocês desse tempo é que eu visitei muitas igrejas. Além da Assembleia, eu visitei outras, aceitei convites. E
todas as palavras que eu recebia em todas as igrejas que eu ia era de liberar perdão. Falava sempre sobre perdão, perdão, perdão e perdão. E como eu já falei para vocês, eu acabava sempre respondendo o Everton quando ele me mandava mensagem. Não tinha WhatsApp na época ainda, era mensagem no celular. Ele me contava que ele estava orando, ele me contava que estavam ensinando também a ele a buscar, a orar, né, a ler a palavra, e ele também começou a fazer isso. Então, na minha cabeça foi muito estranho, porque aqueles 9 meses que aquele pregador tinha falado para mim, eles estavam acontecendo muito rápido na minha cabeça. Então, ao mesmo tempo que eu achava isso maravilhoso, surpreendente, inexplicável, eu estava aprendendo que para Deus isso não era impossível, então ele podia fazer em um dia se ele quisesse. Mas ao mesmo tempo eu não queria. Então era uma confusão. Na minha cabeça era uma confusão. Surgiu a oportunidade nesse tempo também de eu fazer um book, algo que eu nunca tinha feito. Até quero mostrar para vocês. Vou mostrar só algumas fotos. Eu tava numa fase onde eu tava me achando muito bonita. Olha que lindo. Porque eu tava com um cabelo que eu sempre gostaria de ter. Meu pai é ruivo, para quem não sabe. E eu nunca tinha feito algo assim. E bem nessa fase onde eu precisava, esse trabalho apareceu. Era uma promoção daquelas, né? De uma empresa aí de foto, que ela te dá um pôster. E aí eles te oferecem o book, eu aceitei. Mas hoje ele é um book muito marcante para mim, porque ele me lembra exatamente dessa minha fase onde eu me vesti dessa pessoa. Onde eu achava que era assim que eu deveria ficar. E aí, aos poucos, Deus foi me mostrando que não era bem assim que ele me queria. Vou contar só mais uma coisinha para vocês e depois eu vou deixar para o próximo vídeo o restante. Algo que foi muito surpreendente foi quando eu comecei a conversar com o Everton algumas coisas. E ele me falando que estava orando e que estava lendo a palavra. E aí um dia a gente foi numa festa junina que teve no bairro, até justamente o bairro onde tinha a verdureira. E a gente foi junto como amigo, ele me convidou, eu fui junto. Mas todo mundo sabia que a gente estava separado, então também foi bem estranho, mas enfim, a gente foi, a gente estava começando a entrar naquela fase, tô nem aí pros outros. E porque quem tá vivendo sou eu, né? E ainda bem que a gente fez isso. E algo que ele me falou naquele dia foi muito surpreendente para mim, porque quando eu comecei a me sentir muito bem indo nos cultos, né, dessas outras igrejas, eu me senti muito preenchida e realmente algo que eu não encontrava na outra igreja onde eu ia.
cresci na luterana, como eu falei para vocês, e depois eu frequentei a católica durante muito tempo. Mas tudo aquilo que eu senti nessas outras igrejas, eu não sentia de forma nenhuma lá onde eu ia antes. Mas, contudo, porém, entretanto, na minha cabeça, o que eu pensava? Eu não pensava em mudar de lugar, mudar de igreja. Não, na minha cabeça não passava isso. O que passava na minha cabeça é que eu iria frequentar esses lugares onde eu estava me sentindo bem, me alimentar daquilo que era bom e voltava para minha vidinha, né? E tá tudo bem, porque aí eu ia ficar bem. Aí, nessa festa junina que eu fui com o Everton, eu escutei algo dele assim que me tocou muito e me fez pensar diferente. Porque ele falou que se ele fosse começar algo assim, era para valer. Era para entrar de cabeça, para mudar de vida. E aí? E aí? Tá bom, eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Até mais.